Paz, pessoal. Bom dia. Estão todos bem? Como estão as coisas por aí? Parece que a transmissão está dando um probleminha, que eu tenho que descobrir qual é. Vou desligar aqui para ver se de repente é isso aqui que está dando alguma interferência. Não, não é. Está dando interferência. Tem alguma coisa dando interferência na nossa transmissão. Eu ainda não descobri o que é. Mas a gente vai caminhando aqui para até melhorar, ok? Se alguém tiver tendo aí algum problema com o vídeo, como eu estou tendo aqui, fala para mim aí, por favor, para a gente descobrir o que é, tá bom? Bom, vamos lá então. Mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, dia 26 de janeiro de 2025. A gente está falando sobre fé. Semana passada nós trabalhamos com o texto que é o texto-chave para a fé, que é Hebreus capítulo 11, o texto clássico, verso 1, né? Texto clássico que fala para a gente aí um pouco sobre a fé, né? E leva a gente a entender que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção daquilo que os nossos olhos naturais ainda não podem ver, né? A gente viu isso aí. Essa semana a gente vai continuar falando sobre fé. Essa semana a gente vai estar trabalhando um texto também muito especial, que é o texto que está em Romanos, capítulo 12, o verso 3. Um texto que vai ensinar um pouco para a gente aí sobre essa questão do tratamento da nossa fé, né? Espero que você fique comigo até o final. Se você estiver tendo algum probleminha na transmissão aí do vídeo, me fala aqui, porque eu tenho que descobrir o que é. Não sei se é problema interno do YouTube, se é algum outro tipo de interferência que está tendo aqui, mas a gente já olhou tudo aqui, parece que não. Aqui está tudo tranquilo, tá bom? Espero que o vídeo não fique assim também para você aí e na gravação final, tá bom? Eu vou compartilhar com você aqui o meu PPT de hoje. Vamos lá? Compartilhando aqui. Colocar a guia para você visualizar aí um tamanho melhor. Ok. Aí, muito bom. Ventilador, porque está esquentando muito aqui, eu fechei a janela. Deixa eu voltar com ele aqui, porque eu achei que era ele que estava dando interferência, mas não é não. Pronto. Então vamos lá. Hoje o nosso tema é a palavra como fonte de transformação. Romanos capítulo 12, verso 3. Quero que você acompanhe aí comigo, pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu caderno, pegue aí um lápis ou uma caneta para você fazer as anotações. Esse texto é um texto, também um dos textos-chave para a fé, né? E a gente vai esmiuçar um pouquinho desse texto para a gente entender o que Paulo estava falando aos romanos sobre fé nesse texto aqui, tá bom? Então vamos lá, Romanos capítulo 12, né? Capítulo 10, desculpa, verso 17, falei 3, mas é o verso 17. Então vamos lá. Romanos capítulo 10, verso 17. Diz o seguinte: e assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Bom, eu vou colocar aqui para vocês 3 versões. A gente vai trabalhar com 3 versões hoje. A primeira versão é essa versão que eu li, Almeida Revista e Atualizada, e eu vou ler agora na Revista e Corrigida, que é a que a gente vai trabalhar nela, tá bom? Diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a gente viu que esse texto aí, esse versículo, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte fala que a fé é pelo ouvir. E a segunda parte, ouvir a palavra de Deus. Essa versão é a versão Almeida Revista e Corrigida, né? Então, a gente vai lá para a NVI. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem
é ouvida mediante a palavra de Cristo. Para mim, essa é a melhor versão que se tem desse texto, né? Vamos pular um pouquinho, vamos para a Almeida, Nova Almeida atualizada, que é a NAA. Diz o seguinte, essa versão: assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha que interessante. Coloquei para vocês aí 3 versões. A primeira versão fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A segunda vem com um início um pouco diferente, consequentemente, ou seja, consequência de alguma coisa que vem anteriormente, né? A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra de Cristo. E a Almeida atualizada começa com um assim, que também vai se referir a alguma coisa que veio anteriormente. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a Nova Almeida atualizada, ela fala o seguinte, que a fé ela vem pela pregação. Então tem que pregar, alguém tem que pregar, né? E pregar o quê? O que que esse alguém tem que pregar? A palavra de Cristo, né? Então são 3 versões que falam, que levam para o mesmo caminho, porém de formas diferentes, né? A gente vai trabalhar a primeira versão, que é a versão mais popular, a versão que todo mundo utiliza, que é a versão mais popular, a gente vai trabalhar com ela aí, ok? Então, se você tem aí a RVC, que é a Almeida Revista e Corrigida, ok. Se você não tem, não tem problema, você pode usar a que você tem aí em casa, que a gente vai falar a mesma coisa, mesma língua, tá bom? O sentido que mudou um pouquinho na questão do início do texto e também no final. Uma versão deixou mais clara, uma versão ficou um pouco mais complicada, mas o sentido e o caminho a qual Paulo quer seguir é o mesmo, tá bom? Hoje a gente vai passear um pouco mais sobre a Bíblia, a gente vai passear um pouquinho mais sobre alguns textos bíblicos, quero que você acompanhe aí esses textos, tá bom? Bom, para a gente começar a trabalhar, para a gente começar a falar sobre o texto em si, Romanos 10, 17, a gente tem que entender um contexto a qual ele veio inserido. Em qual contexto ele veio, né? Antes do versículo 17, o que que Paulo fala? Lembra lá da versão que a gente falou lá? Da versão da NVI, que a NVI, eu vou voltar aqui, a NVI fala que, consequentemente, ou seja, Paulo tinha falado alguma coisa antes. E a consequência daquilo que ele falou é o texto 17, né? A Almeida atualizada, assim, né? Também referindo a alguma coisa que veio falando aí no passado, né? Ou seja, nos versículos anteriores, né? E o apóstolo Paulo, muito interessante a gente ter esse contexto, né? Ele está falando aos romanos, né? E ele está tentando tratar a questão da incredulidade de Israel. Ele está falando para os romanos sobre a incredulidade de Israel, né? E a necessidade da fé em Jesus Cristo para a salvação. Então ele vai e escreve para os romanos, né? E ele vem com esse capítulo 10 falando sobre isso aí, tratando sobre isso aí. Só que a primeira parte do versículo 10, que vai até o versículo 15, né? Ele trata, é o que vem falando antes dele falar o versículo 17, é o que ele vem falando antes para eles, que é o que leva ele a escrever o versículo 17. Então a gente vai trabalhar nisso daí, ok? Então, primeiro, ele começa expressando o desejo dele, né, para a salvação do seu povo, que é o verso 1. Então, Romanos capítulo 10, verso 1, fala o seguinte: irmãos, ele está chamando quem? Os romanos, chamando os romanos de irmãos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, ou seja, a vontade que eu tenho no meu coração e as minhas orações que eu faço a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Então, Paulo mostra aqui nesse início de Romanos capítulo 10, o desejo que ele tem no coração e o tipo de oração que ele faz a Deus em defesa deles. Deles quem? O povo de Israel.
né? Então, ele vem e já joga isso de cara para os romanos no capítulo 10 para iniciar isso aí, para iniciar esse capítulo. Irmãos, ele está chamando a atenção dos romanos. Vou parafrasear para a gente entender melhor, ok? A vontade do meu coração e a minha oração a Deus a favor deles é para que eles sejam salvos. Então, Paulo, o desejo que ele tinha no coração de que os israelitas possam, o povo de Israel fosse salvo era tão grande, né, que a oração que ele fazia para Deus era justamente sobre isso aí, ok? Então, o verso 1, ele fala desse desejo que ele tem da salvação. E de agora em diante, ele vai explicar a questão da fé com a salvação, ok? Então, a gente vai pular lá para o verso 4 agora, que vai explicar a justiça de Deus, né? Que ela não é alcançada mais pela lei, que agora ela é alcançada pela fé. Olha só o que ele fala no verso 4. Olha que bacana isso aí. Vamos prestar atenção nisso. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo. Pronto. Então, a partir do momento que Cristo nasceu, veio, sofreu, padeceu, morreu, foi, né, ressuscitou, daí para frente a lei acaba. Agora é Cristo, né? Porque o fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Então pronto. Agora vem uma condição, né? Primeiro, a justiça de Deus, ela vem para quem? Ela vem com uma condição, ela vem para aquele que crê. Então, Paulo agora explica essa justiça de Deus, né, que não é mais pela lei. Então, ou seja, Cristo veio e colocou um fim na lei, ok? Agora é crer, agora é acreditar, agora é ter fé. Né? Então, já muda a situação aí para o povo, para eles. E os romanos entendendo isso. Paulo jogando isso na cabeça deles e eles entendendo isso aí, ok? Agora, um pouco mais para frente, Paulo começa a falar com eles e Paulo usa agora o Antigo Testamento para comprovar aquilo que ele vai falar. Né? E ele vai usar o que está lá em Deuteronômio 30, 12, 14. Primeiro a gente vai ver ele falando isso em Romanos 10, do 6 ao 8. Mas ele usa o Antigo Testamento, né, Deuteronômio, para mostrar que a palavra de Deus está acessível a todos, inclusive hoje. A palavra de Deus, a nossa Bíblia, ela está acessível a todos. Todo mundo pode ter acesso à Bíblia. É a loja evangélica que se for você compra, tem aplicativos no celular, tem na internet, então a palavra de Deus está acessível a todos. Naquela época também estava acessível, e Paulo mostra isso para eles. Né? Então, Romanos 10, do 6 ao 8, fala o seguinte, vamos lá, versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Então, pronto. Então, agora ele vai falar da justiça que é decorrente de uma fé, ok? Então, ele começa falando, a fé, da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Verso 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Aí a gente vai passear agora lá em Deuteronômio. Vamos dar uma passeada lá. Deuteronômio, vai lá, o quinto livro, verso 30, do 12 ao 14. Olha o que já se falava no Antigo Testamento, se falava lá em Deuteronômio, o livro que faz parte do Pentateuco, né? Os primeiros. Olha o que se fala e Paulo usa disso para falar com os romanos. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 30, versos 12 até o 14. Fala o seguinte: não está nos céus para dizer-lhes: quem subirá por nós aos céus e que mulo traga e nulo faça ouvir para o que cumpramos, nem está além do mar para dizer: quem passará por nós além do mar, que nulo traga, nulo faça ouvir para que o cumpramos? Ou seja, está falando também do ouvir, para cumprir alguma coisa. Pois esta palavra está muito perto de ti,
na tua boca e no teu coração, para cumprires. É a mesma coisa que Paulo falou. Paulo só agora fez a teologia, fez a exegese, fez a hermenêutica do texto de Deuteronômio e colocou para os romanos. Foi isso que Paulo fez. Né? Paulo pegou o Antigo Testamento, o que ele tinha nas mãos naquela época, porque não tinha o Novo Testamento ainda, era só o Antigo, e ele usava muito o Pentateuco, e ele pega ali o que está em Pentateuco, faz a teologia, faz uma exegese e coloca na sua carta aos Romanos, para mostrar para eles o que Deuteronômio estava querendo dizer lá. E ele coloca para eles aqui. Né? Isso é interessante. Então, Paulo chega para eles e fala da seguinte forma: olha, vou mostrar para vocês que a palavra de Deus está acessível a todos vocês. Olha lá em Deuteronômio o que vai falar. Aí eles iam lá, viam, eles lembravam, sabiam, porque eles conheciam que aquele texto estava em Deuteronômio, que estava sendo dito aquilo ali. Ok? Mas vamos andar mais um pouquinho, vamos pular mais um pouquinho, vamos para o verso 11 e para o verso 13, que fala o seguinte: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Por quê? Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Olha que texto bacana esse aí. Né? Paulo está incluindo aí, está concluindo que a salvação é para todo aquele que nele crê. Não há distinção de pessoa. Não é tanto judeu quanto grego, né? Não há distinção de pessoa. Né? Mas existe uma condição: tem que crer, tem que invocar o nome do Senhor, do verdadeiro Senhor. Né? Ele coloca essa condição. Né? Olha só, ele começa lá, vamos lá no 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ponto. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo, o Senhor de todos. Então pronto. Jesus veio para todos. Lembram lá de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Né? Fala do quê? Mundo. Mundo fala de todos. Não é só uma turminha, outra, é para todos. Né? Dentro de uma condição, que é o crer. Ok? E Paulo mostra isso para eles. Tá bom? Então, Paulo agora, ele vai entrar numa argumentação, né? Que para crer é necessário ouvir a pregação do Evangelho. Romanos 10, do 14 ao 15, vai falar isso. Olha só. Romanos capítulo 10, verso 14 ao 15. Olha que interessante. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele quem nada ouviram? Ou seja, como as pessoas vão crer em Jesus, né, se ninguém pregou para eles, ninguém falou para eles de Jesus, ninguém falou de Cristo? Não vão crer. Eles só vão acreditar se alguém falar para eles, se alguém pregar para eles, se alguém contar a história de Cristo para eles. Né? Olha só para você ver que bacana o verso 14. Porém invocarão aquele em quem não creram. Beleza, como que eles vão invocar alguém que eles não creem? E como crerão naquele quem não ouviram nada dele, ou seja, que não ouviram ninguém falar dele, né? E o verso continua. E como ouvirão se não há quem pregue? Ponto. Como que as pessoas vão ouvir sobre Jesus se nós não falarmos de Jesus? Como que as pessoas vão entender quem é Jesus se nós não ensinarmos quem é Jesus? Né? A gente tem que aproveitar aí todos os caminhos que a gente tem hoje com o advento da internet, que a gente chega a lugares que a gente jamais pensou em chegar, né? Que a gente consegue ir longe. É um caminho que a gente tem para a gente falar de Jesus, pregar Jesus, mostrar quem é Jesus. Né? E a gente tem que aproveitar disso. Né? Isso é muito sério. Né? E o verso 15. E como pregarão
se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam boas coisas. Então é por isso que a gente fala que a gente tem que preparar e enviar. A gente tem que ensinar as pessoas para que as pessoas sejam enviadas para ensinar outras pessoas. Né? Por isso que eu acho tão importante a escola dominical, porque crente aprende na escola dominical. Né? Se não for na escola dominical, ele vai ter que fazer uma teologia, um curso de teologia. Né? Mas se você tem na igreja uma escola dominical séria, você aprende na escola dominical. Né? E ali você pega aquilo e vai pregar, porque você foi enviado. Né? Não é quando fala enviar, não é que você tem que ir para outro país, para outra cidade, não, você pode ser enviado a pregar na sua rua, você pode ser enviado a pregar no seu bairro, enviado a pregar no seu condomínio, na sua casa, é isso aí. Só que para você fazer isso, você tem que saber o que você vai falar, e de quem você vai falar, e como você vai falar. Então, para isso tem de haver a pregação, tem de haver o ensino, ok? Bom, é nesse contexto aqui, é que agora entra o verso 17. Então, o verso 17 que a gente vai estudar hoje, ele entra dentro desse contexto, dessa situação que estava acontecendo, né? De Paulo falando para os romanos, do amor que ele tem aí pelos israelitas, da vontade que ele tem que eles se convertam, né? Da questão da justiça, que ela vem, a fé, do crer, né? E assim por diante. Aí entra agora o verso 17, né? Aí o verso 17, que todos nós conhecemos, fala o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, né? Que eu falei para vocês que nós vamos estar estudando esse texto, né? A versão que nós vamos estar estudando é a Almeida Revista e Corrigida. A que eu li aqui agora é a Almeida Revista e Atualizada. Mas o texto que a gente vai estudar, que está aí no PPT, que está aí no slide, tá bom? Então a corrigida, ela começa com a primeira parte do texto falando o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir. Pronto. É a primeira parte do verso 17, né? E essa parte do verso 17, ela vai mostrar para nós uma conexão direta entre a fé e o ato de ouvir, né? Aí a gente tem que entender essa palavrinha ouvir. Qual que é o significado dessa palavrinha ouvir? Para mim entender esse jogo de palavras que Paulo está fazendo para nós, né? Então vamos lá. A palavrinha ouvir, eu coloquei para vocês aí em grego, é akoes. Akoes, ela tem um significado muito interessante, né? Ela não se refere apenas ao ato físico de escutar, ou seja, quando fala ouvir, não está remetendo apenas ao ato físico de escutar os sons, de escutar a palavra, de escutar as frases, né? Ela vem também trazendo uma compreensão e ao recebimento da mensagem, ou seja, o ouvir é compreender, o ouvir é receber essa mensagem, né? Então, a compreensão é você receber de verdade, guardar dentro de você. Então, o que ele está falando? De sorte que a fé é pelo guardar a palavra de Deus, é pelo compreender a palavra de Deus. Não adianta só ouvir se eu não compreender e se eu não guardar. Então, esse é o ponto que ele está colocando para os romanos. Ei, romanos, deixa eu falar para vocês aqui o seguinte, meus irmãos. Tá? A fé, né, de sorte que a fé é pelo que você compreende da palavra e pelo que você guarda da palavra. Então, a fé, ela só vai ter uma qualidade, porque fé não tem tamanho, fé tem qualidade, né? Você pode falar aí, mas tem um texto que fala sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. A gente vai ver isso aí na próxima aula, né? Não tem nada a ver isso aí. A fé não é tamanho, é qualidade, ok? Então, quando eu compreendo as Escrituras, quando eu compreendo a palavra e eu guardo essa palavra, a tendência é a qualidade da minha fé melhorar. A qualidade da minha fé ir degrau por degrau, melhorando dia após dia, de acordo com a minha compreensão e o que eu guardo dessa palavra. A fé, ela não surge do nada.
ela tem uma origem. E qual que é a origem da fé? É o você ao ouvir a palavra. É você compreender a palavra. É você guardar essa palavra. Então ela tem essa origem, né? Só que tem um texto, para a gente desmistificar algumas coisinhas aí, tem um texto deixa eu pular ele aqui, vou falar desse texto depois, né? Vamos terminar a primeira parte aqui do versículo, vamos pular para a segunda parte, né? Então ficou entendido essa questão aí do ouvir, que o ouvir não é simplesmente escutar, que o ouvir é muito mais do que isso, o ouvir é o compreender, o ouvir é o guardar essa palavra. Isso tem que ficar aí bem entendido para você, tá bom? Vamos para a segunda parte do texto, que fala o seguinte: e o ouvir pela pregação de Deus. Olha o ouvir aí de novo, né? A gente já entendeu o que é o ouvir. Então, ouvir aí é compreender e guardar. Então, vamos trocar essa palavrinha aí dentro desse texto para a gente entender melhor. E o compreender da palavra de Deus, ou seja, e o guardar da palavra de Deus. Então, a minha fé, ela vem por isso aí, né? Por eu compreender e por eu guardar a palavra de Deus, né? Qual que é a fonte disso daí? A fonte é o ouvir, né? Que a gente já viu que não é qualquer tipo de audição, né? Mas especificamente ouvir a palavra de Deus. Aí eu vou no texto da NVI que fala da palavra de Cristo, né? Que para mim é o mais próximo aí, é o que fica mais claro para a gente entender. Porque hoje a gente vai pregar Jesus Cristo. Quais são as boas novas? As boas novas é Jesus, né? Jesus é a boas novas, né? Então hoje o que a gente prega é isso, é a palavra que vem de Cristo, o próprio Cristo, né? Mas vamos continuar aí. Vamos pegar essas duas palavrinhas, palavra de Deus, e vamos ver lá no grego, no texto original, o que ela vem a significar, né? A frase palavra de Deus no grego é rematos theol, ou seja, palavra de Deus, rematos, né? Ou rema, né? A gente vai ver aí rema, rema é a palavra, né? Que também muitas das vezes pode vir como logos. Só que há uma diferença de significado. Rema não é igual logos. Rema é um pouco maior, porque é revelação, é revelada, né? E vem de Deus. Então, rema, né? Que se refere a uma palavra falada, uma mensagem proclamada, né? E nesse contexto, ela está se referindo da mensagem do Evangelho de Jesus, das boas novas. Deixa eu abrir aqui, porque esquentou um pouquinho. Das boas novas, né? Que é a palavra de Cristo, né? Então, o que acontece? Vamos entender agora para a gente fechar isso aí, ok? A gente vai voltar aqui um pouquinho para a gente fechar esse pedaço aí, para ficar bem entendido para você não ter dúvida mais, ok? Então vamos lá no texto. De sorte que a fé é pelo ouvir. Ponto. Dentro desse texto, do verso 17, a palavra-chave é o ouvir. Ponto. Então, quando eu entendo a palavra ouvir, o resto fica mais fácil de entender. E essa palavra, no grego, ela tem também um significado de compreensão e recebimento da mensagem. Ou seja, compreender o que a mensagem de Deus está falando e guardar essa mensagem. Então ficou de sorte que a fé é pelo guardar, ou a fé é pela compreensão, é a primeira parte. E a segunda parte vem, e a compreensão, ou o guardar essa palavra, vem pela palavra de Deus. Então, o que eu tenho que compreender e o que eu tenho que guardar? Eu tenho que guardar uma mensagem proclamada e uma palavra viva e uma palavra eficaz que vem de Deus. É isso que Paulo estava jogando ali para os romanos, para que eles entendessem isso, ok? Então, ficou entendido? Ficou claro isso aí para nós? Ok. Vamos a alguns pontos que se destacam aí nesse texto. Primeiro, a fé não é inata, ou seja, ela não nasce conosco. Ela é despertada pela exposição da palavra de Deus.
Então, ela não nasce conosco. A fé, ela não nasce, eu não venho para este mundo com fé, né? Ela é despertada pela exposição da palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem um texto lá que fala que Deus deu a cada um uma porção de fé. Beleza, a gente vai ver esse texto aí agora, para a gente tirar um pouquinho essa ideia aí. Está em Romanos, capítulo 12, verso 3. Diz o seguinte: pois pela graça que me foi dado, ó, pela graça que me foi dada, guarda isso aí. Digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que deve. Então, pela graça que foi dada, não fique pensando você de si mesmo além do que deve. Mas pense com moderação. Opa, chamou a atenção. Eu tenho que pensar, né, não de mim mesmo, né, além do que deve, com moderação. Aí vem agora, segundo a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que nos importa nesse versículo aí hoje? Hoje o que nos importa estudar e entender é o último pedaço do texto, que é segundo a medida da fé que Deus concede. É isso aí que vai importar para nós agora e é isso aí que a gente vai buscar entender, ok? Pular um pouquinho. Então vamos lá. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ponto. É a frase que a gente vai estudar aí para entender o contexto. O contexto do quê? Dos dons espirituais. Romanos 12, 3, se você pegar agora e ler o que vem antes e depois do versículo, você vai entender que ele está falando aí dos dons espirituais. A fé que ele está falando aí, que vem uma porção de Deus, não é a fé que salva, que é a fé que está falando em 10, 17. São fés diferentes. Uma fé salvífica e a outra fé que fala sobre dons, né? Ok? Comum a todos os cristãos, mas sim a uma medida ou porção específica de fé, que capacita cada indivíduo a exercer um determinado dom. Então, pronto, para mim exercer um determinado dom, eu tenho uma medida de fé que me faz acreditar e confiar que eu tenho aquele dom que foi dado por Deus. Ponto. É isso aí. Deus distribui essa fé de forma diversa, ou seja, nem todos recebem a mesma medida, porque é uma questão de dons. Não é uma fé que salva, não é uma fé salvífica, né? É uma fé que está falando sobre dons. Então a gente tem que entender isso aí para a gente não confundir os textos, para a gente não confundir o contexto de cada um deles, para a gente não confundir aquilo que a gente prega. Ok? Bom, ficou claro? Vamos voltar lá então aos pontos que se destacam. Segundo ponto, a palavra de Deus é a fonte da fé. Ponto. Não existe uma outra fonte para a nossa fé que não seja a palavra de Deus. O que faz com que minha fé seja uma fé de qualidade é a palavra de Deus, é o quanto eu estudo, é o quanto eu compreendo e é o quanto eu guardo essa palavra em mim. É assim que a minha fé vai ter uma qualidade boa, uma qualidade excelente, né? Ela contém mensagens do Evangelho que revela a verdade de Jesus Cristo e o plano de salvação de Deus. Ponto. É isso que eu preciso saber. É isso que eu e você precisamos saber, compreender, entender e guardar, né? As verdades sobre Jesus Cristo e o plano da salvação de Deus. Eu sei isso, eu aprendi isso, ponto. A minha fé vai começar a ter uma qualidade melhor, degrau por degrau, degrau por degrau, ok? Terceiro ponto, o ouvir intencional é crucial, ou seja, vou ouvir a palavra, vou estudar a palavra, vou para um culto, vou para uma escola dominical, vou para um seminário, vou para uma escola qualquer, né? Eu tenho que ser intencional, eu tenho que ir com alguma intenção. Qual que é a intenção? Aprender mais, ter uma qualidade melhor da minha fé, né? Não basta simplesmente ouvir, é necessário ouvi-la com o coração aberto e receptivo, disposto a crer. Quando eu vou ouvir a palavra, quando eu vou estudar a palavra, quando eu vou para um curso, quando eu vou para um culto, eu tenho que ir com o meu coração aberto. Eu tenho que ser intencional quanto à questão de ouvir a palavra de Deus. Eu não posso ir de qualquer jeito, ok?
Terceiro ponto que se destaca é a fé transforma vidas. Gente, isso é muito interessante e muito sério, né? A nossa fé, ela pode transformar a nossa vida, porque quando a palavra de Deus é ouvida e crida, ela produz em nós uma transformação profunda em nosso coração e em nossa vida também. Porque agora a gente tem em quem crer de verdade, em quem acreditar que pode fazer alguma coisa por nós, em acreditar nas promessas que estão aqui na Bíblia, em acreditar que essa pessoa a qual eu creio hoje não é simplesmente uma pessoa, é muito mais do que isso, né? É acreditar, é crer, é se firmar nessa verdade, é se firmar nele. Então, a fé, ela transforma vidas, sim. A pessoa muda, e muda de verdade, né? O velho homem tem que morrer, né? Para vir uma nova criatura, para ser uma criatura diferente. Quem matava não mata mais, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. É mudança, é transformação de vida, ok? Bom, Romanos, então, capítulo 10, verso 17, o que ele vem nos ensinar? Né? Que a fé não é um sentimento vago, né? Ou simplesmente uma crença só para ter alguma coisa para crer, né? Ela tem uma origem, né? E a origem dela é a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus, né? É ouvir a pregação do Evangelho, né? É fazer estudos bíblicos, né? Existem meios aí, vários meios para você fazer isso, para você ouvir essa palavra, para você receber essa palavra, para você compreender essa palavra, para você guardar essa palavra. A pregação, o estudo bíblico, a escola dominical, um curso de teologia, né? Igrejas têm, quase todas as igrejas têm algum tipo de curso. Se não tiver, tem uma escola dominical. Tem que partir, tem que ser uma escola dominical boa, com qualidade, com conteúdo, que vai te ensinar mesmo o caminho, né? E que nós possamos vir a valorizar mais essa palavra que nós temos nas mãos, né? E não guardar só para nós, né? Compartilhar com as pessoas também, né? Para que as pessoas também possam vir a ouvir essa palavra que é viva e eficaz, né? E crerem nisso e serem transformadas por esse poder, pelo poder que há aqui nessa palavra, né? Então hoje nós entendemos que a nossa fé, ela vem pelo ouvir ou pelo compreender, pelo guardar. Mas compreender e guardar o quê? A palavra de Deus, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que te leva à transformação, a palavra que te leva a produzir frutos, né? Então, esse verso de Romanos 10, 17, mesmo um verso tão pequenininho, dividido em duas partes apenas, ele tem tanto poder, tanta força para mudar tanta coisa, né? Então, que você possa ter entendido essa mensagem de hoje, você possa ter entendido esse estudo hoje, essa escola dominical hoje. Se você puder, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas, para que mais pessoas possam entender o que é esse ouvir a palavra de Deus, né? Que não é simplesmente fisicamente ouvir uma voz, ouvir alguma coisa. Não, é muito mais do que isso. É comer, é guardar. Mas guardar o quê? Guardar uma palavra que é viva, que é eficaz, que é uma palavra de essência, que tem poder de transformar as pessoas. Tá bom? Bom, hoje nós ficamos por aqui, né? Foi a nossa segunda aula sobre fé. Semana que vem a gente vai ver sobre a questão do grão de mostarda, que todo mundo fala sobre o tamanho da fé, né? E a gente vai entender que a nossa fé não tem tamanho, que a nossa fé tem que ter qualidade. Tá bom? Jesus abençoe você. Um domingo de vitória. Se prepare para o culto à noite. Vá com a intenção de compreender a palavra. Vá com a intenção de guardar a palavra. Tá bom? Deus abençoe você, abençoe a sua família e até domingo que vem, tá bom? Espero por você. Um grande abraço.